uns 20 dias atrás, aconteceu uma coisa interessante. Eu fui levar a minha esposa a uma clínica, isso antes do sermão, irmãos, é só a introdução aqui. Fui levar a minha esposa a uma clínica, e de repente a minha esposa, como é bem extrovertida, estava batendo papo lá, com uma pessoa do lado e eu sentadinho, né? Segunda-feira, meu dia de folga, eu de calça jeans, de tênis, camiseta, nem parecia pastor, meus irmãos. Aí, de repente, a minha esposa falou, ele é pastor, meu marido é pastor. Aí veio a mulher, você é pastor? Eu falei, sou pastor, sim. Eu olhei, conheci a cidadã, uma artista famosa, não vou dizer o nome dela aqui, meus irmãos. Uma artista aí, muito famosa, minha esposa, bem turmada, hein? Ele falou, você é pastor? Eu falei, sim, eu sou pastor. Ele falou, mas você é pastor titular ou auxiliar? Ela olhou assim, eu falei, não estou com cara de pastor titular. Eu falei, sou pastor titular. Você conhece o que é pastor titular? Eu frequentei a igreja quadrangular, frequentei a igreja tal. Eu falei, posso fazer 2 perguntas para você? Ele falou, pode. Eu falei, você já chegou a um ponto na sua vida espiritual que pode afirmar com certeza que se morrer hoje vai para o céu? Ela, ninguém nunca me fez essa pergunta. E embalei a outra pergunta, e não é que aquela artista famosa falou, onde é a sua igreja, pastor? Posso ir na sua igreja? Pode. Posso cantar lá? Eu falei, não, é lá só para quem já é crente, membro de uma igreja e tal. Meus irmãos, aí, mais ou menos 5 minutos depois, o pastor aqui, Rodrigo, pastor, o senhor não sabe que a artista tal agora está seguindo a nossa igreja tal, então está seguindo. Eu falei, pois é, estou sabendo, mas ela pediu para me seguir primeiro. Você está seguindo ela? Não, não estou seguindo ela. Irmãos, esse negócio de pastor é gratificante, viu? Tem cada experiência, e eu louvo a Deus porque eu tive essa oportunidade naquele dia de apresentar o Evangelho para uma pessoa que é evangélica, frequentou várias igrejas, não vou dizer o nome dela, se você quiser, você entra lá no Instagram da nossa igreja, você vai encontrar uma artista famosa lá, mas ela teve a oportunidade de tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, isso é o mais importante. Isso é gratificante no ministério pastoral. Então, louvo a Deus pelos pastores titulares e auxiliares também, viu, meus irmãos? Embora alguns não pareçam titulares, pareçam mais auxiliares, mas são titulares, não é? Não há essa distinção no reino de Deus. Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos de 2 a 4. Você pode se colocar em pé só mais esta vez, e acompanhar a leitura da palavra. Hoje eu não quero, a bem da verdade, pregar, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a importância do ministério pastoral, mas com base na palavra de Deus. Vamos deixar a palavra de Deus falar conosco, tá? Talvez muitos conceitos aqui você já tenha ouvido, mas isso é muito importante para o bom andamento da obra de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Pode se assentar, que Deus nos abençoe. As igrejas batistas, arroladas à Convenção Batistas Brasileiras, no segundo domingo de junho, elas agradecem a Deus pela vida de seus pastores e aproveitam essa oportunidade para orar, suplicando a Deus pelo despertamento de vocações, de novos obreiros, para que possam continuar pregando, proclamando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante, meus irmãos, reconhecer a necessidade de obreiros. Pois bem, o pastor, ele tem sob sua responsabilidade a motivação e a mobilização de um contingente de pessoas que fazem parte do rebanho do Senhor Jesus Cristo, pessoas salvas. E o pastor tem a responsabilidade, então, de motivar esse rebanho e conduzi-las para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e o envolvimento em atividades de relevância na comunidade. Tudo para a glória de Deus.
para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. O pastor tem uma preparação objetiva em cursos, faculdades de ensino teológico, e a bem da verdade há alguns pastores que têm especificações, especializações, graduações, mestrados, doutorados, e isso tudo é muito importante, mas todas essas formações, elas estão direcionadas para o melhor andamento da obra de Deus, não para uma exaltação pessoal, mas tudo para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Em meio a muitas opções, o Senhor chama homens dentro da sua igreja para o ministério pastoral. Muitas opções, sim, porque há pessoas que poderiam seguir aí uma carreira profissional até rendosa, do ponto de vista humano, mas Deus chama homens que aceitam o desafio do ministério pastoral. E esse desafio, meus irmãos, não é para qualquer pessoa, não. Eu digo para vocês que não é fácil ser pastor, mas, ao mesmo tempo, é uma grande alegria e um privilégio ser um pastor. Pode dar uma olhada aqui para mim? Eu sou feliz por ser pastor. Já passei cada perrengue na minha vida, cada situação difícil, mas que felicidade ser pastor. Eu digo para vocês, eu não saberia ser outra coisa a não ser um pastor. Se eu deixasse de ser pastor, eu acho que seria o homem mais frustrado da minha vida. Às vezes eu até comento com os irmãos, dizendo, quando eu me aposentar, eu acho que daqui a uns 10, 15 anos eu vou me aposentar, não é porque eu sou jovenzinho ainda, mas quando eu me aposentar, eu acho que eu vou continuar sendo pastor. Eu não vou, acho que eu vou pegar uma congregação lá e vou trabalhar, porque não dá para você deixar de trabalhar, de servir, de fazer aquilo que Deus realmente quer. Entretanto, há muitos que pensam que são pastores, mas não são pastores. Há vocacionados e aqueles que foram assobiados. Vocês conhecem a história do Manuel, que estava plantando mandioca na roça? De repente, o Manuel deu uma olhadinha para o alto e começou a olhar para as nuvens. Você já olhou para as nuvens e viu que às vezes as nuvens formam o desenho de alguns animais, algumas coisas? Olha que coisa interessante. E o Manuel olhou e viu uma nuvem V, aquela outra nuvem P, outra M. Ele não teve dúvida. Ele era um homem crente, consagrado, procurou o seu pastor e disse, pastor, fui chamado para o ministério. Conte-me a sua experiência, Manuel. Pastor, eu estava na roça, eu vi VPMM. Vá para o ministério, Manuel. E o pastor disse, Manuel, você interpretou errado. Vá plantar mandioca, Manuel. E conta-se a história que o Manuel saiu dali e plantou muita mandioca e sustentou a obra de Deus e missionários, e foi uma bênção, não é? Há pessoas que são chamadas, outros pensam que são chamados. Alguns anos atrás, no Seminário do Sul do Brasil, uma igreja enviou 3 vocacionados. E depois de algum tempo, o seminário dispensou os 3 seminaristas vocacionados por mau testemunho. E então a igreja disse, mas nós mandamos 3 vocacionados. Ele falou, na verdade, vocês mandaram 3 ovos gouros. Não vingaram. Ou seja, às vezes você pensa que o indivíduo é vocacionado, mas não é vocacionado. Irmãos, lamentavelmente, isso tem acontecido e tem causado uma certa desconfiança no mundo com relação aos pastores. Não é verdade que hoje o mundo não vê a importância do ministério pastoral e olha para os pastores de cima a baixo com muita desconfiança por causa dos falsos pastores, dos maus obreiros, e isso tem tido um reflexo muito grande dentro das nossas igrejas. Muitas igrejas também não reconhecem a importância do ministério pastoral porque falta visão do que é ser pastor. Muitos ainda não sabem o que é ser pastor. Algumas igrejas hoje pensam que o pastor tem que estar em todos os lugares, participar de festas de aniversário, participar de culto fúnebre, isso aí tem que estar mesmo, né? Mas o pastor precisa participar de tudo, dos funerais, celebrando o batismo, ceia,
atendendo os carentes e necessitados nos hospitais e em festas de casamento, realizando cerimônias de casamento. O pastor é aquele que tem que ter todos os dons espirituais de Efésios capítulo 4, verso 11, e isso tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Pastor, eu fiquei doente e você não deu atenção para mim. Mas, irmão, eu pedi para o diácono tal dar atenção para você, acompanhamento. Eu orei por você, levei a igreja a orar, pastor. Mas não é a mesma coisa. O pastor tem que estar ali, visitando o tempo todo. Pastor, eu estive com Covid e você não me visitou. É meio complicado. Mas, pastor, entra na UTI, no Covidão, onde muitos membros não entram. Assim como os médicos que estão no grupo de risco, o pastor está lá também. Você sabe quantos pastores morrem por dia na nossa denominação? Cerca de 1 a 2 pastores estão morrendo. Graças a Deus, porque são homens que não se vendem, não se rendem. Louva a Deus por esses pastores. Alguns já estão bem velhinhos também. Por isso que eu quero pedir para você orar por despertamentos, porque a maioria dos nossos pastores já estão ali bem velhinhos, para que Deus levante mais obreiros na nossa denominação, mais pastores para tão importante obra. Efésios capítulo 4, verso 6, eu peço que você abra a sua Bíblia. Pastor é importante, mas todos os membros da igreja são importantes. Veja o que diz o apóstolo Paulo aqui. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus age por meio de todos e está em todos. Repita isso comigo. Deus age por meio de todos e está em todos. Então a oração do diácono, da diaconisa, de um membro da igreja, funciona igual a oração do pastor, não funciona? Deus está em todos, age por meio de todos, então não é porque o pastor orou que a oração vai ser mais forte ou mais poderosa. Às vezes você está na casa de alguém, você lê a Bíblia e fala, você pode orar, irmão? Pastor, você não vai orar? Como se a oração do pastor tivesse mais poder. Ora, todos nós, meus irmãos, todos nós os crentes em Cristo Jesus, nós que estamos em comunhão com Deus, podemos orar com fé na certeza de que Deus atende as nossas orações pelos méritos de Jesus Cristo. Amém? Pastor é servo da igreja. Servo, está a serviço de todos. Mas a importância do ministério pastoral não é bem vista por falta de conhecimento acerca do ministério pastoral. A igreja precisa compreender que é o Espírito Santo quem institui, quem constitui, quem coloca pastores nas igrejas. Quem é que coloca? O Espírito Santo de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Atos capítulo 20, no verso 28. Isso mesmo, Atos 20, 28. Aqui o apóstolo Paulo, chegando na cidade de Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, porque tinha uma palavra de orientação a esses presbíteros. Presbíteros, aqueles que tinham uma função pastoral. E Paulo, nessa sua exortação e também despedida, ele exorta esses presbíteros dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha só, nesta palavra, ele expõe que eles haviam sido chamados para ocupar essa função, não por parte de qualquer homem mortal, mas sim através do Espírito Santo de Deus. Quem é que vocaciona? O Espírito Santo de Deus. Quem é que coloca? Quem é que institui? O Espírito Santo. Portanto, olha aqui para mim. Nós temos 2 candidatos ao ministério pastoral aqui. Fica em pé,
E no próximo dia 26, eles serão submetidos a um concílio examinatório. Pode se assentar. Se forem aprovados pelo concílio de pastores, eles passarão pelo concílio consagratório diante da igreja. Se aprovados forem. Por enquanto, eles são estagiários, trainees. Mas quem é que vocaciona homens? Quem é que constitui? Quem é que institui? O Espírito Santo de Deus. Portanto, vou dizer, não é a igreja que faz o pastor. Não é a faculdade. Não é o seminário que faz o pastor. É Deus que faz o pastor. Títulos, graduações, especificações, especializações, mestrados, doutorados, não faz pastor. É o Espírito Santo de Deus que capacita, que habilita e que dá autoridade a esses homens para ministrar a vida da igreja local. Há pessoas, meus irmãos, que nunca tiveram o privilégio de estudar em uma instituição teológica, mas que são bons pastores. Eu conheci um pastor, em 1982, pastor Nelson Alves dos Santos, lá no interior do Mato Grosso do Sul. Ele fez apenas um instituto, sabe esses institutos realizados em igreja? Aquele homem se converteu a Cristo, ele era meio chucro, colocar assim, sabe aquele homem do interior, meio matutão? Mas esse homem se converteu a Cristo. Esse homem sentiu chamado para o ministério, estudou no instituto de uma igreja lá, e esse homem, ele plantou 27 igrejas no Mato Grosso do Sul, no lombo de um cavalo. E levou muitas pessoas a Cristo e pastoreava com tanto amor e dedicação às igrejas, que quando aquele homem partiu para a eternidade, foi uma comoção no estado. Então não é seminário, faculdade, status que faz o pastor, mas é o Espírito Santo de Deus que capacita esses homens para tão importante obra. E a igreja deve reconhecer que é o Espírito Santo que age, meus irmãos. Então a Bíblia está dizendo que é o Espírito Santo quem coloca, quem institui. E aqui eu quero dizer para você, não é uma comissão de sucessão pastoral que coloca um pastor na igreja. Também não é um grupinho de pessoas que às vezes ficam insatisfeitas com o pastor, porque às vezes o pastor tem que chamar a atenção de um e de outro, corrigir, disciplinar, e com o passar do tempo o pastor tem um grupinho de pessoas contra ele e a igreja não sabe nem por quê, mas porque o pastor fez uma exortação reservada e de repente aquelas pessoas se voltam contra o pastor. Também não é um grupinho de pessoas que tira o pastor da igreja. É o Espírito Santo de Deus que põe e é o Espírito Santo de Deus que tira. E quando o Espírito Santo age, meus irmãos, há paz, há harmonia, há consenso na igreja local. Compreendem isso? Porque a obra é de Deus. É Deus agindo para a glória do seu santo nome. Sim, pastor Carlos Jones, mas afinal, qual é o trabalho do ministério pastoral? Está enrolando, pastor. Não está enrolando, não. Eu quero trazer para você aqui o que disse Milo Arnold, em uma exposição interessante. Ele diz assim: engenheiros, eles são escolhidos por suas habilidades na linha de trabalho, mas ninguém está nem aí se eles têm uma vida moral corrupta ou sádica. O importante é que ele tenha habilidade na sua linha de trabalho. Ele diz: médicos são escolhidos por suas habilidades no trato com a vida humana, mas ninguém está nem aí se eles pouco se importam com a miséria da humanidade. Advogados são escolhidos por suas habilidades em representar os outros perante a lei, mas pouco importa se eles violam ou não a lei de Deus na sua profissão. Agora, pastor, diz Bill Arnold, ele tem que prestar contas da sua vida moral, da sua vida familiar, da sua vida financeira. O pastor tem que prestar contas das suas palavras, das suas ações, das suas omissões, todos os dias.
Pastor tem que prestar contas da sua habilidade, da sua idoneidade, porque o pastor é examinado todos os dias por seu rebanho, mas também terá que prestar contas a Deus. Alguém aqui quer ser pastor? Não é uma bênção ser pastor? Agora eu vou dizer para você, alguns falam, nossa, pastor, tudo isso. E mais uma vez eu quero dizer para vocês, eu sou o crente mais privilegiado dessa igreja. Nós, os pastores, somos os mais privilegiados. Porque todo mundo fica olhando para a nossa vida. Você percebeu que o pastor está careca? Pois é, meu filho, eu já tive muito cabelo na vida, mas querem todos. Você percebeu que o pastor está deixando barba? Eu não gosto de barba. Meu filho, essa barba é só para disfarçar a calvície. O pessoal não olhar para cá, olha para cá, dá uma disfarçadinha. Mas pastor é examinado todos os dias. Você viu a maneira que o pastor me olhou? Você viu que o pastor deixou de fazer isso? Que privilégio, meus irmãos! Ser pastor é ter centenas de pessoas cuidando da sua própria vida. Não é maravilhoso? Eu tenho que olhar para a sua vida e cuidar, ajudar você, mas é só eu. E vocês todos cuidam da minha vida. Que privilégio maravilhoso! Todo mundo de olho na minha vida é uma responsabilidade e um privilégio grande. É ou não é? Já pensou se você tivesse centenas de pessoas cuidando da sua vida? Você ia ficar tranquilo. Está todo mundo cuidando da minha vida. Então é um privilégio ser pastor, meus irmãos. Bem, pastor, qual é afinal a responsabilidade do pastor na igreja? Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Versos de 1 a 4. Esse texto aqui diz respeito à escolha dos diáconos na igreja, porque surgiu um problema com as viúvas da igreja do primeiro século, né? Os gregos ali, os judeus. A Bíblia diz assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Olha, este texto está dizendo que quando surgiu o problema, os discípulos, os apóstolos, reuniram a igreja e falaram, escolham entre vós 7 homens, e dá aqui as qualificações desses homens, para que esses homens cuidassem da comunidade, não é isso? Ou seja, o diácono é chamado para cuidar das mesas, a mesa do Senhor, a mesa do pastor e a mesa da igreja, dos irmãos. E pode até escandalizar alguns crentes fracos aqui, mas os apóstolos reuniram a igreja e disseram, olha, nós não temos a responsabilidade de cuidar das viúvas. Não temos. Portanto, vamos delegar a esse trabalho a homens e irmãos idôneos, porque Deus nos quer aonde? Porque Deus nos quer aonde? No ministério da oração, no ministério da palavra e do ensino. Correto? Qual é a função do ministério pastoral? Ministério da oração, ministério da palavra e do ensino. Agora, os diáconos, eles têm a responsabilidade de cuidar da mesa dos irmãos, fazer o trabalho social. Ou não tem? Compreendem, meus irmãos? Pode deixar alguns escandalizados, mas esta é a verdade. Alguns acham que o pastor tem que visitar periodicamente toda a igreja. Ora, pastor visita, você também não visita? Faz parte do nosso bom relacionamento como crentes, um ajudando o outro, um cuidando do outro, mas há pessoas que querem colocar um fardo muito pesado sobre o ministério pastoral, que não é bíblico. Tudo deve ser feito espontaneamente, não é isso? Sem nenhum constrangimento, mas por amor aos irmãos, aos amados.
E eu quero pedir para você ainda abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, versos 12 e 13. Aqui a palavra de Deus abrange todo o aspecto da função pastoral. O apóstolo Paulo diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Olha só, o apóstolo Paulo, neste texto, ele destaca 3 marcas da função pastoral, ele destaca 3 qualidades, 3 coisas que são essenciais. Primeiro ele diz: considerai e amai os que trabalham. Pastor trabalha, ou seja, no original grego é cansar-se, esforçar-se em trabalho corporal e mental. Quem aqui trabalha diariamente com a mente? Usa muito a mente diariamente? Pode levantar a sua mão. Nossa, pessoal que trabalha com TI, então, não é? Gente, que luta! Quantas semanas tem um ano? Me ajudem aí, gente. 52? 52, o pastor tem que realizar um estudo bíblico por semana. São 52 estudos bíblicos por ano, é isso? Um domingo por semana, o pastor prega 2 vezes por domingo. Quantos sermões por semana? 2. Aí você multiplica aí 52 vezes 2, tal. São mais ou menos, com estudos bíblicos, 140 a 150 sermões de estudos bíblicos por ano. Fora sermões fúnebres, sermões de casamento, de aniversário. Alguém aqui já parou para preparar um estudo bíblico em determinada ocasião? É fácil. Preparar um sermão? Mas com o tempo, meus irmãos, é igual você tirar água do poço. Quanto mais água você tira, mais água tem. Quanto mais estudo da palavra de Deus, a coisa vai impregnando no seu cérebro, na sua alma, no seu coração, e você vai tendo contato com a palavra de Deus, e é um trabalho mental e corporal, digo para vocês, gratificante. Quer saber qual o dia que eu menos trabalho? Não é segunda-feira, meu dia de folga. Quer saber qual o dia que eu menos trabalho? Domingo. Domingo é moleza. Eu só tenho que vir aqui pregar. Mas isso exige também esforço corporal. É assim com os pastores. Você fica cansado. Então, a Bíblia diz, considere, ame os que trabalham. Eles presidem, no original grego, é estar perante alguém, dirigir, presidir, cuidar. Eles admoestam, no original grego é exortam, disciplinam, advertem, corrigem, instruem, consolam. E a ordem de Paulo da igreja nesse texto é: reconheçais. Ou seja, conhecer, reconhecer, lembrar, saber. Você precisa saber disso. E tenhais em grande amor e estima. Domingo passado aconteceu uma coisa interessante no culto da noite. Eu estava descendo aqui, a Olívia, a filha do Rafael, veio correndo: meu pastor, eu dei um Shazam com ela, né? Tá. Aí a esposa falou: pastor, a Olívia está preocupada. Qual a preocupação da Olívia? A Olívia falou: agora o papai vai ser pastor, quem que vai ser o pastor da igreja? Eu não quero que o Rafael, eu quero que o pastor Carlos João seja o pastor da igreja. Eu falei: fica tranquilo, Olívia, ele vai ser pastor, mas eu vou ser pastor também aí, né? Você sabe o que eu senti da criança? Amor. Amor. Tem pessoas, muitas das pessoas do mundo odeiam os pastores. E há membros das igrejas que não gostam de pastores. Eu posso dizer uma coisa para você? Se alguém aqui não gosta de mim, está perdendo o seu tempo. Sabe por quê? Porque Deus gosta de mim por alguma razão. Deus me ama e eu me sinto amado por Deus. Você se sente amado por Deus? Como é bom a gente se sentir amado. Então, está perdendo o seu tempo. Agora, eu vou prosseguir um pouquinho mais. Eu quero dizer para você, o pastor afadigando-se no trabalho diariamente, ele recebe das mãos do sumo e verdadeiro pastor
a palavra para pregar à igreja todos os dias, todas as vezes que for necessário. Deus dá a palavra. Eu vou falar para vocês, às vezes chega uma ocasião que eu não sei o que eu vou pregar no domingo. Já aconteceu isso com vocês, pastor? Já? Meu Deus, eu tenho que pregar. O que eu vou pregar? Eu falo, meu Deus, me dá uma palavra, Senhor. Aí eu sento, pego o texto bíblico e começo a estudar. Isso aqui não é para mim, Senhor. Aí, o que diz esse texto bíblico? Você fica observando o texto. Eu leio o texto 15, 20 vezes. Ali eu pego as passagens bíblicas paralelas, vou lá num comentário bíblico, vejo a exegese do texto. O que significa isso que eu estou lendo? É verdade isso? Será que a pessoa vai entender que é verdade? Como que se aplica à minha vida? E aquele texto não se aplica à minha vida. Aí eu venho e prego a palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela se aplica à vida do outro. A palavra não era para mim, é para você. E aí você chega ali e você vê pessoas entregando a vida para Jesus, porque a palavra é de Deus. Você não sabe, mas Deus já sabe o que você precisa dizer. Não é maravilhoso isso? A obra, meus irmãos, é de Deus. Sabe por que essa igreja tem permanecido até o dia de hoje? Porque essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. Porque a obra aqui é do Espírito Santo de Deus. E vai continuar assim até o dia de Cristo Jesus. Para a glória do nome dele. Sabe, o pastor Irlande Pereira de Azevedo, conhecem ele? Pastor Irlande Pereira de Azevedo, eu já trouxe ele para pregar aqui algumas vezes. Ele estava num retiro anual dos pastores batistas, e ele disse assim, pastores, fiquem atentos. Ele usou uma frase em inglês, foi mais ou menos assim, cleric killers. Ele falou, as nossas igrejas estão cheias de matadores do clero, matadores de pastores. São pessoas que têm o prazer de ferir os pastores. E se for possível, se elas pudessem, elas destruiriam os pastores. São pessoas que se aproveitam de determinadas ocasiões para dar uma alfinetada no pastor, para machucar o pastor. Eu vi isso acontecer nessa igreja, quando eu era pastor auxiliar ainda. Estava aqui o pastor Rivas Lopes Bretones, que pastoreou essa igreja por 40 anos. Era o dia do pastor. Eu digo para vocês, foi um dia que eu fiquei muito triste. Teve uma homenagem e algumas pessoas deram um presente para o pastor. E o pastor ficou contente, né? E o pastor, ele tinha comprado uma Paraty. Alguém se lembra aquela Paraty quadradinha? Seminova. E ele ficou contente, comprei uma Paraty, irmão, tal. Eu fui à porta com ele e havia um membro da igreja aqui, falou assim, olha pastor, você está ganhando muito dinheiro na igreja, eu não quero que você ande de Paraty, não. Eu quero que você ande de Mercedes. Falou, Mercedes. E essa irmã enfiou a mão no bolso, tirou um passe de ônibus da CMTC, Mercedes, toma, quero que você ande de ônibus. Sabe o que ele fez? Ele estendeu a mão, pegou aquele passe de ônibus e falou, muito obrigado, minha irmã, cada um dá o que pode. Mas passou um tempinho, lágrimas. São pessoas que gostam de ferir os pastores. Para quê? Quem que leva vantagem nisso? Entende o que eu estou dizendo para os irmãos? Pastor é pastor da igreja. É pastor de todos. Não é pastor de um grupinho, de quem tem mais ou quem tem menos. Pastor é pastor de todos. Ama todos. E às vezes não se sentindo amados por todos, como diz o apóstolo Paulo. Mas ama a todos, independentemente de quem possa ser. Um livro da editora Eclésia vai relatar que há tempos de solidão e enormes feridas no ministério pastoral. Ele diz assim, todos nós já ouvimos alguém dizer assim, a família X está saindo da igreja. Nossa, eles são membros há tanto tempo da igreja. O que será que aconteceu? Já sei, foi por causa do pastor. Já ouviu isso? Aqueles ali saíram da igreja por causa do pastor.
Deixe-me dizer uma coisa para você. Se o pastor, segundo esse livro, se o pastor, ele zela pela identidade da igreja, se ele prega o evangelho de forma acurada, bíblica, é zeloso pelas doutrinas da Bíblia, se esse pastor, ele procura levar a igreja a ter uma disciplina correta, então a saída dessas pessoas, que não são administradores fiéis e não querem acatar a orientação da palavra de Deus, deve ser vista pela igreja como uma coisa muito boa. O seu pastor é um pastor segundo o coração de Deus. Compreende isso? Saíram de nós porque não eram de nós. Finalmente, o apóstolo orienta as igrejas. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Esse versículo bíblico, eu não sei porquê, eu comecei a ler e comecei a gostar muito dele. Abre aí, 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Teve uma assembleia aqui, que no final da assembleia não estava sendo transmitida, eu disse assim, se você acha que o seu pastor ganha muito, na verdade, não é que o seu pastor ganha muito, você que ganha menos do que você merece, porque você ganha... Às vezes as pessoas que são muito capacitadas, mas não são valorizadas no seu trabalho, não é verdade? Acho que você deve ganhar mais, viu, Marcos? Você trabalha para chuchu, não é? Você não gostaria de receber um pouquinho mais? Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Opa, o que você está lendo aí? Dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário, do seu sustento. Compreendeu, meus irmãos? Agora vamos para um outro versículo, já estou concluindo, 1 Coríntios 9, verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, Deus assim determina, meus irmãos, porque o pastor, ele haverá de prestar contas a Deus de tudo o que disser, de tudo o que fizer, de tudo o que deixar de fazer. Você presta contas no seu trabalho ou não? Sim? Deixa eu dizer uma coisa para você. O pastor prestará contas a Deus, e essa prestação de conta será pior do que a prestação daqueles que não estão sob o jugo do ministério pastoral. Então, faça de tudo para não tornar a vida dos pastores mais difícil ainda, porque nós temos um Senhor que prestará contas de nós, mas ao mesmo tempo, esse Senhor, Ele cuida dos pastores com amor, protege e dá a palavra certa para que preguem à igreja, ao rebanho que não é do pastor da igreja local, ao rebanho que é do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse dia, aproveite a Deus para orar pelos pastores, para orar para que Deus levante mais obreiros para as suas igrejas. E quem sabe aqui, nesta manhã, depois de ouvir tudo isso, você se sentiu desafiado para ser um pastor. Se Deus está falando ao seu coração, eu quero desafiar você. Olha, faça como o profeta Isaías, que ao ouvir a voz da necessidade de Deus, quem a enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Como é que você pode saber que você é um vocacionado, um chamado por Deus? É quando a vontade de Deus está em harmonia com a sua vontade. Deus quer que você vá e pregue, e você quer pregar, você quer servir ao Senhor de forma integral, e Deus vai te usar para isso. Que assim seja, para a glória de Deus.